Olá, irmãos e irmãs. Se essa mensagem chegou até você, saiba que não foi por acaso. O Senhor tem uma palavra para o seu coração. Vamos juntos ter um momento com Deus. A ansiedade tem se tornado uma das maiores lutas da nossa geração. E não é por acaso. Com o avanço da tecnologia, tudo ficou mais rápido. A velocidade das informações é absurda. Processos que antes levavam horas ou até dias, hoje são resolvidos em minutos ou até mesmo em segundos. A internet interligou todo o nosso planeta. Hoje, existem plataformas como YouTube, Instagram, TikTok, onde pessoas do mundo inteiro se conectam a todo momento. Vídeos, notícias, mensagens, rotinas pessoais, tudo chegando em tempo real. O que acontece do outro lado do mundo, em poucos minutos já viraliza pelo planeta inteiro. A nossa mente tenta acompanhar esse ritmo, tenta processar tanta informação ao mesmo tempo. Essa rapidez da vida moderna deixou a nossa vida mais acelerada. E com esse turbilhão de informações, somado à correria do dia a dia, ainda enfrentamos um outro peso: o consumismo. O sistema do mundo nos ensina que o consumismo é um estilo de vida. O marketing e a publicidade nos bombardeiam dia e noite com a ideia de que a compra de produtos está ligada à felicidade, ao status e ao sucesso. A cultura atual, disseminada pelas mídias sociais, valoriza a ostentação e o consumo, levando as pessoas a acreditarem que precisam possuir mais e mais para serem admiradas e respeitadas. Somos ensinados a comparar nossa vida com a dos outros, o que gera insegurança e a falsa sensação de felicidade. É a pressão de trocar de celular sempre que um novo modelo é lançado, de trocar de carro todo ano apenas por status, de morar em uma casa maior, mais moderna, somente para impressionar os outros. Toda essa pressão constante tem adoecido a população, porque se você não consegue atingir as expectativas impostas pela sociedade moderna, você se abate. E se você conquista tudo isso, fica frustrado da mesma maneira. Porque essa satisfação é momentânea, logo surge uma nova comparação, uma nova cobrança, uma nova necessidade de se autoafirmar, e com tudo isso, um sentimento começa a crescer no nosso íntimo, silencioso, constante, e pouco a pouco vai tomando espaço na nossa mente. A ansiedade. A ansiedade é inútil e sufocante e não traz nenhum benefício para a nossa vida. Ela começa dentro da mente e se forma através de pensamentos negativos, geralmente por situações que ainda nem aconteceram. E se não der certo? E se tudo der errado? E se meu casamento fracassar? E se eu perder meu emprego? E se eu perder tudo que conquistei? E quando você percebe, sua mente já está dominada pela ansiedade. Isso rouba a nossa paz, tira o nosso sono e, o pior de tudo, rouba a nossa fé. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 14, ele diz: "Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento." Salomão usa essa expressão, debaixo do sol, para falar de uma vida limitada às coisas deste mundo. Uma vida onde a busca por felicidade está nas realizações terrenas, no reconhecimento social, no acúmulo de riquezas. Ele conclui que é inútil, é correr atrás do vento, porque essas coisas são passageiras, nunca trazem satisfação verdadeira. Agora, entenda isso. Buscar crescer na vida, ter sucesso profissional, estabilidade financeira, construir uma família sólida, não é errado. O erro está em acreditar que a sua conquista depende exclusivamente de você, que é o seu esforço, a sua inteligência e a sua capacidade que determinam tudo. Quando Deus é deixado de fora, as conquistas passam a ser buscadas a qualquer custo, passando por cima de pessoas, deixando de lado os princípios, abrindo mão da família,
sacrificando tudo o que realmente importa. É exatamente aí que a ansiedade cresce, no lugar que deveria ser ocupado pela confiança em Deus. Por isso, tudo precisa estar alinhado aos propósitos de Deus. E foi pensando nisso que Jesus nos deixou uma das passagens mais belas de toda a Bíblia. Em Mateus capítulo 6, versículos 26 e 28, Jesus olha para os seus discípulos e diz: Olhai para as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E continua: Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Contudo, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pare um momento. Jesus, o Filho de Deus, poderia ter falado sobre impérios, sobre teologia profunda, sobre os grandes mistérios do universo. Mas ele aponta para um passarinho, para uma flor do campo, e diz: Olha como o Pai cuida deles. Você acha que ele vai se esquecer de você? Existe algo de profundamente libertador nessa passagem. O passarinho não acorda ansioso perguntando de onde virá o alimento. A flor não perde o sono, preocupada se vai ter chuva amanhã. Eles simplesmente existem, e eu cuido de cada um deles. E então, Jesus completa no versículo 34. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Viver um dia de cada vez não significa cruzar os braços e esperar que tudo se resolva sozinho. Jesus não está nos chamando para uma vida de preguiça, nem dizendo para ignorar nossas responsabilidades. Ele está nos chamando a agir, a trabalhar com dedicação, sem deixar que o peso do amanhã roube a nossa paz de hoje, fazendo a nossa parte com fidelidade e confiando que aquilo que está além do nosso controle está nas mãos de Deus. Porque o mesmo Pai que alimenta os passarinhos e veste os lírios do campo, também é o mesmo que cuida da nossa vida, da nossa família, das nossas finanças e do nosso futuro. Mas e o nosso planejamento? E os nossos sonhos? E as nossas metas? A Bíblia não nos manda viver sem direção. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, a palavra diz: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Planeje, sonhe, trace metas, trabalhe com dedicação, mas coloque Deus no centro de tudo, porque o homem faz planos, mas é Deus quem tem a palavra final. O problema não está em planejar o futuro, o problema está quando o cuidado vira preocupação constante, quando você precisa controlar tudo, quando a incerteza te paralisa, quando qualquer imprevisto derruba sua paz completamente. A ansiedade não resolve o futuro, ela apenas destrói o presente. Por isso, o ensinamento é claro. Planeje com sabedoria, confie em Deus e viva um dia de cada vez. E quando mesmo assim o peso parecer grande demais, se bater aquela ansiedade, quando os pensamentos negativos parecerem não ter fim, o apóstolo Pedro nos dá a solução direta e poderosa. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele diz: Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai é um verbo de movimento, de intenção, de decisão. Não significa fingir que o problema não existe. Significa pegar esse peso, essa preocupação, esse medo que você está carregando e lançar sobre os ombros de Jesus. E por que devemos fazer isso? Porque Ele tem cuidado de nós não como um Deus distante, frio e indiferente, mas como um Pai que conhece cada detalhe da sua vida, cada lágrima, cada insônia, cada medo que você carrega em silêncio. Ele sabe, Ele vê, Ele se importa. E quando você fizer isso,
quando você de verdade lançar sua ansiedade sobre ele, algo sobrenatural acontece. O apóstolo Paulo descreve em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha o que esse versículo nos ensina. Que a paz de Deus não é a mesma paz que o mundo oferece. Não é a paz que vem quando os problemas acabam. É uma paz que não faz sentido para a lógica humana. É a paz que existe quando estamos no meio da tempestade. A paz que te mantém de pé quando tudo ao redor está desmoronando. Paulo sabia o que estava dizendo. Ele escreveu essas palavras de dentro de uma prisão, acorrentado, sem saber o que aconteceria no dia seguinte, e ainda assim falava de paz, porque essa paz não depende das circunstâncias. Ela depende de quem está no centro da sua vida. Se você chegou até aqui, talvez você esteja carregando um peso que não é seu para carregar. Uma preocupação que está consumindo sua paz, seu sono, sua alegria. A palavra de Deus fala diretamente com você hoje. Você não precisa resolver tudo sozinho. Você não precisa controlar o amanhã. Você não precisa carregar o peso que só Deus tem capacidade de suportar. Lance tudo o que te aflige sobre ele agora, entrega e confia. Deixa que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Jesus te ama. Você não está sozinho nessa caminhada. Se você tem um pedido de oração, deixe nos comentários. Vamos orar juntos por você. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda esta palavra a alcançar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para continuar recebendo nossas mensagens. Compartilhe este vídeo com quem você ama e que Deus abençoe a sua vida e a sua família.